Enquanto o mundo dos PCs ainda roda em x86, a arquitetura ARM já domina os celulares e agora está conquistando também espaço em servidores, inteligência artificial e home labs. E hoje eu vou te apresentar uma placa ARM Micro ITX que promete competir de igual para igual, a Orion ou Six da Radsha. Mas antes de te mostrar essa placa, vale entender uma coisa. Qual a diferença real entre a ARM e x86? A arquitetura x86 em sua versão mais moderna, x86-64, é o que a gente encontra na maioria dos servidores, PCs e notebooks tradicionais. Ela é super potente, muito compatível com todos os sistemas operacionais mais comuns como Windows e Linux, mas costuma consumir mais energia e gerar mais calor. É a arquitetura dos processadores Intel e AMD. Já a arquitetura ARM, ela foi criada com foco em eficiência energética, e é por isso que ela domina o mundo dos smartphones, tablets, dispositivos embarcados e cada vez mais servidores e aplicações de IA. A ARM consome menos energia, esquenta menos e pode ser altamente customizável. Nos últimos anos ela evoluiu tanto que já existe em notebooks, datacenters e agora em placas Micro ITX, como a Orion ou Six. Só para você ter uma ideia de como essa arquitetura já está mais presente do que parece, a arquitetura ARM já domina o mundo mobile há anos. Desde o primeiro iPhone em 2007, todos os celulares modernos Android ou iOS rodam chips baseados em ARM. Ou seja, a gente carrega o poder do ARM no bolso há mais de 15 anos. E em 2020, a Apple deixou de usar processadores Intel e passou a adotar os próprios chips, os chamados Apple Silicon, que são baseados na arquitetura ARM. E o resultado foi impressionante, altíssimo desempenho com consumo de energia baixíssimo. E justamente por isso que eu consigo utilizar o meu MacBook Air M2 o dia inteiro, fora da tomada, sem me preocupar com o carregador. Ou seja, quando a gente fala de ARM em servidores IA ou placas como essa, a gente não está falando de algo totalmente experimental. A base já está no seu bolso ou até mesmo no seu computador e você nem percebeu. Essa é a Orion ou Six, desenvolvida pela Radsha, a mesma empresa que produz o Pentahertz SATA e o RockPi. Ela é a ponte entre o mundo ARM e o mundo do PC tradicional. Uma placa Mini TX baseada na arquitetura ARM V9, o que ainda é bem raro hoje em dia. Essa placa possui um processador 6xP1 fabricado em 6 nanômetros de 12 cores, sendo 4 Big Cores Cortex A720 em 2.6 GHz, 4 Medium Cores Cortex A720 em 2.40 GHz e 4 Little Cores Cortex A520 a 1.8 GHz. Ela também conta com uma GPU ARM Immortals G720 com suporte a OpenGL 3.2, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 e uma NPU de até 30 TOPS com suporte a PyTorch, ONNX, TensorFlow e Café. Em sua documentação, ela diz que suporta modelos de até 10 bilhões de parâmetros, podendo processar até 30 tokens por segundo, medido com o modelo Qwen 2 de 1.5B. O modelo que eu tenho aqui, ele possui 16 GB de memória RAM DDR5 128 bits, porém existe também uma versão de 32 GB ou de 64 GB. Com relação à conectividade, a placa possui duas portas USB-C 3.2 que servem tanto para alimentação quanto para dados. Duas portas USB 2.0, duas portas USB 3.2, porta HDMI até 4K em 60 Hz, DisplayPort até 4K em 120 Hz, duas portas Ethernet de 5 GB por segundo e conector P2 para headphone ou microfone. A placa tem também um conector para ser alimentado diretamente por uma fonte ATX, conectores de painel frontal para áudio, USB, painel touch, ou seja, ela é realmente um computador. Você pode comprar um gabinete normal ou até mesmo imprimir um e utilizar com esse dispositivo. De expansão, temos um slot M2 EQI PCIe Gen 4 X2, que podemos conectar a uma placa wireless compatível até com Wi-Fi 7, e um slot M2 MQI PCIe Gen 4 X4 para NVMe. Temos dois pontos fortes nessa placa, um deles é o slot PCIe X16 Gen 4, porém ele roda apenas com 8 lanes. Através desse slot, podemos adicionar interfaces de rede, placas de vídeo ou até mesmo controladores de discos, fazendo com que esse dispositivo seja altamente versátil. E o outro é um barramento de 40 pinos, igual que a gente encontra no Raspberry Pi, fazendo com que seja possível utilizar esse dispositivo como um sistema embarcado. A Radsha me enviou essa unidade do Orion ou Six para teste, mas não existe nenhum tipo de patrocínio envolvido e eles não vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, as opiniões aqui são minhas baseadas nos testes que eu fiz. Eu testei o Orion ou Six com 3 distribuições Linux, uma baseada no Debian e 2 baseadas no Ubuntu. Eu também tentei rodar o Windows 11 nele, mas eu vou falar sobre isso logo mais. A primeira distribuição que eu rodei foi o Debian 12, pré-empacotado diretamente pela Radsha, e a instalação foi bem simples. Bastou utilizar uma ferramenta como o Balena Etcher e gravar a imagem diretamente no NVMe.
O sistema veio com Gnome 43 e funcionando bem fluido. Após alterar para o modo Dark, eu efetuei um teste de rede com iPerf3 e realmente a rede consegue bater os 5 gigabits por segundo de transferência. Eu também rodei alguns modelos de IA como o Ollama e testes com o Geekbench, mas vamos falar sobre isso logo mais. Nessa versão do Debian, eu conectei uma placa Intel X540 de 10 gigabits por segundo no slot PCIe e mesmo ela sendo detectada, ela não funcionava corretamente. Eu poderia até tentar resolver isso compilando o driver e instalando, mas preferi seguir com os testes. A segunda distribuição que eu testei foi o Ubuntu 25.04, baixado diretamente do site da Canonical, e esse eu fiz a instalação através de um pendrive. O teste de velocidade com o iPerf3 também bateu 5 gigabits por segundo. Eu fiz também um teste com HD Parm e as velocidades foram bem satisfatórias e em linha com o meu NVMe. Foi muito bom ver que ele não estava sendo limitado pela placa. Depois disso, eu reiniciei e instalei a minha Intel X540 e aqui ela funcionou perfeitamente, batendo os 10 gigabits por segundo de velocidade. Testando reprodução de vídeo pelo YouTube, é possível assistir conteúdos em 4K, porém com bastante drop frames, o que não era visível a ponto de me incomodar, mas estava longe de ser perfeito. Eu também testei o Ubuntu com a Radeon RX 6400 e eu consegui reproduzir vídeos em 4K quase sem drop frames, tudo muito fluido. Porém, eu não consegui utilizar a placa no Ollama, já que não existe o pacote do ROCm para RM64 até o momento de gravação desse vídeo. A terceira distribuição foi o Armbian, baseado no Ubuntu. Aqui, tudo funcionou muito bem e para mim foi a distribuição mais fluida de todas. Eu também rodei alguns modelos de IA e os testes do Geekbench, mas não encontrei problema algum e eu acho que essa vai ser a distribuição que eu vou deixar nesse PC. Eu também tentei instalar o Windows 11 e o Windows 10, mas sempre que eu chegava na tela de instalação, ele pedia por drivers e eu não conseguia encontrar eles. Porém, pesquisando sobre isso, eu vi que o Jeff Gerling conseguiu rodar o Windows, mas não foi nada interessante, já que a maioria dos drivers não estava disponível, então eu preferi abortar essa missão. Falando sobre o modelo de IA, essa placa é muito potente e econômica. Já vou adiantando que não vamos ter resultados como ao utilizar uma RTX 5060 ou superior, mas sinceramente essa placa atende a vários casos de uso e você pode inclusive instalar placas da Nvidia porque tem suporte para isso. Eu fiz os testes com o Ollama rodando DeepSeek R1 de 1.5 bilhões, 8 bilhões e 14 bilhões de parâmetros. Vale comentar que essa máquina em standby consome cerca de 15 watts de energia com o Armbian e 12 watts de energia com o Debian 12 da Ratia, o que é altamente eficiente. Com o DeepSeek R1 de 1.5 bilhões de parâmetros, que tem 1.1 GB, os resultados foram impressionantes, cerca de 32 tokens por segundo, e o consumo de energia ficou bem estável, não ultrapassando os 28 watts. Com o DeepSeek R1 de 8 bilhões de parâmetros, que tem 5.2 GB, era possível gerar cerca de 8 tokens por segundo e o consumo de energia um pouco acima, não chegando a 30 watts. E finalmente, com o DeepSeek R1 de 14 bilhões de parâmetros, que tem 9 GB, eu consegui gerar cerca de 5 tokens por segundo, e aqui o consumo de energia bateu os 30 watts. Mesmo com esses resultados aparentemente baixos, se comparados a um dispositivo com GPU dedicada, é incrível que o consumo de energia não passou dos 30 watts. Eu acho que é bem possível utilizar ele com modelos menores, como o DeepSeek R1 de 1.5 bilhões de parâmetros, que me retorna 30 tokens por segundo para auxiliar em tarefas como uma automação residencial, por exemplo, ou até mesmo workflows com o N8N. Inclusive, eu estou planejando um vídeo sobre esses dois assuntos. Comenta aqui no vídeo o que você gostaria de ver com esse carinha aqui no futuro. Eu fiz os testes do Geekbench com 3 distribuições diferentes e os resultados que eu obtive foram os seguintes. Com o Armbian 1205 de single core e 5851 de multicore. Com o Ubuntu 2504, 1183 de single core e 6087 de multicore. Com o Debian da Ratia, 1267 de single core e 6077 de multicore. Os resultados foram muito acima de qualquer outro dispositivo ARM que eu tenha testado anteriormente, e comparado aos processadores x8664, ele ficou bem próximo do meu Dell 3080, que é um Core i5 de 10ª geração, e um pouco abaixo do Shui U-Box, que é um Ryzen 5 6600H. Lembrando que eu estou levando em conta a versão da Ratia do Debian. Mas aqui que vem um ponto ultra interessante. Tanto o Dell quanto o Shui, eles gastam quase o dobro de energia em standby, e possivelmente 4 vezes sobre full load. Agora você deve estar querendo saber, vale ou não vale utilizar o Orion O6 em seu Home Lab ao invés de um mini PC? E como sempre, a resposta é bem relativa. O Orion O6 está custando 370 € atualmente no AliExpress em sua versão de 16 GB, o que é um valor muito bom devido ao que ele entrega. Porém, em reais isso seria cerca de 2.077, e por esse valor
provavelmente você consegue comprar um bom PC de segunda mão mais potente que ele. Só que eu arrisco a dizer que é quase impossível que seja mais eficiente energeticamente. Fora que é preciso lembrar que nem tudo roda sobre a arquitetura ARM ainda, então eu acredito que a Orion O6 tem o seu nicho sim, mas para a maioria das pessoas ele não é uma boa escolha. Definitivamente, ele ainda está em um estado meio que bruto e precisa de polimento, mas eu acho que é um ótimo passo que estamos dando com relação a dispositivos ARM mais próximos do consumidor final. Como muitos de vocês já sabem, desde 2020 a Apple já vem utilizando processadores de arquitetura ARM, e agora a gente está começando a ver também alguns notebooks com processadores Snapdragon e agora também os PCs. Provavelmente o destino desse Orion O6 vai ser o meu Home Lab. Eu estou pensando em imprimir um rack de 10 polegadas e uma gaveta para colocar ele juntamente a outros dispositivos e aproveitar o poder de processamento dele na automação residencial e pequenas tarefas na minha casa. Mas e você? O que você faria com um dispositivo desse no meu lugar? Deixe aí nos comentários, porque eu adoro ouvir sugestões e pensar sobre como aplicar elas no mundo real. Queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada seja muito mais agradável. Se você ainda não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado a vídeos e a um canal só para membros do Discord. Lá, você pode sugerir e tirar as suas dúvidas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!